Muito bem. Boa noite. Boa noite. Que todos nós que estamos aqui na Seara Espírita, Aprendiz do Evangelho, recebamos a luz do Mestre Jesus, o benefício de conviver com os amigos espirituais, que sempre zelam e procuram nos fortalecer, mesmo diante das grandes dificuldades que nós possamos viver. Hoje, o nosso tema é do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai aos vossos inimigos. E sempre muitos nos perguntam, por que Jesus nos ensina ou nos diz para amarmos aos nossos inimigos? Uma coisa que nós aprendemos sempre com Jesus é que o Mestre nunca desperdiçou palavras, nem ensinamentos e nem orientações. Ele compreendia e compreende que a fatalidade da vida de todos nós é alcançar a harmonia. Todos nós desejamos harmonia, uma harmonia plena, um equilíbrio do amor a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Portanto, qualquer desvio do sentimento do amor que nós temos, nós acabamos caindo em desequilíbrio. Nós perdemos essa harmonia que nós desejamos. E nós vamos postergando, nós vamos adiando o nosso processo de evolução, retardando a marcha do nosso próprio progresso. Progresso esse que todos nós, seres, filhos do Pai, estamos colocados e destinados. Portanto, o que nos atrasa é a nossa própria vontade, a nossa própria escolha, o nosso próprio discernimento. Muitos alegam a questão do destino, a questão do acaso, mas o Pai não seria misericordioso se nos permitisse viver ao acaso nas circunstâncias, passando por momentos ou por situações nas quais nós não teremos o nosso livre-arbítrio, a nossa própria vontade. O amor, portanto, que Jesus vai nos ensinar, é o hálito que vai sustentar a nossa vida. E quando nós nos ausentamos desse amor que Jesus nos fala, a nossa ausência, ela se expressa como um mecanismo que nós classificamos, nós denominamos dor, nós denominamos sofrimento, nós denominamos vicissitudes. E vamos aguardando algum fator, alguma situação que vai proporcionar para nós o surgimento, a exteriorização daquilo que nós desejamos, que é a harmonia. Se nós não compreendemos que a vingança, por isso que Jesus fala, amai aos vossos inimigos, ela é uma patologia, ela é uma doença do espírito, do ser, insubordinado diante das leis divinas. Nós estamos vivenciando ocorrências que nós mesmos plantamos e nós mesmos começaremos a colher. Mas claro que nem sempre na nossa vida todas as ocorrências que podem acontecer são favoráveis a nós. Muitas vezes surgem situações perturbadoras pela agressividade, pelo desvio de conduta, pelo erro, diante de uma doença grave, diante de pandemias, diante da própria idade da senectude, que pouco a pouco nós vamos envelhecendo, os cabelos vão ficando brancos, mas vejam a beleza dos cabelos brancos. Nós ficamos mais maduros, mais serenos, nós olhamos a vida de outra forma. E essa vida que trouxe para nós até o momento muitas dores, muitas alegrias também, ela nos deixa seguros quanto aos caminhos e às escolhas que nós fazemos de hora em diante. E nós já começamos a perceber que aquele anseio de vingança, aquele anseio de buscar a revanche como um recurso de acerto de contas, na verdade, nós estamos liberando, e é isso que Jesus está falando, nós estamos liberando o ódio, que é a mais grave enfermidade da alma. Quando nós caímos no mecanismo do ódio, nós não estamos doentes do corpo, nós estamos doentes da própria alma.
E ao amar os nossos inimigos, nós estamos nos libertando de um aspecto muito importante. Porque o ódio, ele envenena os nossos sentimentos. Ele entorpece a nossa razão. Quando qualquer um de nós estamos na sintonia do ódio, na frequência do ódio, da vingança, de acerto de contas, nós perdemos a razão. Nós não raciocinamos dentro das leis divinas. E nós damos vitalidade à vingança, planejamos como nós vamos nos vingar. Nós começamos a trazer transtornos de comportamentos para nós mesmos, de desequilíbrios de recuperação muito difícil. Desequilíbrios esses que podem nos acompanhar após a nossa desencarnação, para o mundo, para a pátria espiritual. Na nossa condição de homens, como humanidade, Jesus, quando aqui encarnou, ele se sujeitou às leis dos homens. Ele estava diante de uma multidão, de uma sociedade que o detestava. Eles odiavam Jesus. E Jesus enfrentou as suas agressões, enfrentou as suas provocações, mas nunca se permitiu vincular a eles por meio do ressentimento, menos do ódio ou qualquer expressão de vingança. Jesus nunca disse àqueles que o seguiam que era para revidar qualquer provocação que ele sofresse. Ele sempre dizia que eram filhos ainda, como cegos conduzindo cegos. E nós estamos abrindo os nossos olhos da cegueira que nós vivíamos até então, antes de conhecermos a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina que nos traz para a luz da razão. Nós saímos da luz da fé cega. Nós saímos daquele processo de que temos que seguir dogmas, determinações sem que a compreendemos. E Jesus nunca se poupou aos enfrentamentos. Ele não fugia dos enfrentamentos, mas jamais sintonizou com a ira daqueles atormentadores, que sempre o buscavam para afligi-lo e para testar. Era desafiado todos os dias, todas as horas, mas jamais entrou na sintonia da ira, da revanche, da vingança, demonstrando que sabia quem eram os seus inimigos, mas ele os amava da mesma forma, porque sabia, naquele momento, além daquilo que eles enxergavam, que eram irmãos, eram filhos do mesmo Pai, ainda na escuridão. E o Mestre, já em plena luz, aceitando o desafio de encarnar entre nós. Nós espíritas já temos o conhecimento que aqueles que são os nossos inimigos podem sim, diante de toda a maldade, diante do estado permanente que nós homens ainda vivenciamos dentro das próprias sombras, dos próprios medos, dos próprios desequilíbrios, nós compreendemos como espíritas que essa imperfeição que nós vivemos, essa imperfeição que os nossos irmãos vivem, essa imperfeição que a maioria da humanidade vive, ela é momentânea, ela não é eterna. Ninguém está vivenciando essa imperfeição como algo eterno. Estão em aprendizado, como nós estamos. Nós estamos um pouco mais avançados, mas ainda carregamos desejos. Temos propensão a acessos de raiva, desejos de desequilibrar o próximo, mas nós podemos reconhecer já de hoje em diante que aquele homem mau que é hoje, um dia ele se tornará bom, porque nós já o fomos e nós já somos bons. Não somos perfeitos, mas nós somos bons. E por sermos bons, nós temos responsabilidades, principalmente conhecendo a doutrina espírita. Essa doutrina que nos ensina como devemos nos comportar perante o outro, mesmo quando ele é o nosso adversário, aquele que não nos quer bem, aquele que nos prepara situações desagradáveis, aquele que procura conflitos desnecessários. Ao compreender isso, nós sabemos que estamos preparando-nos para quando nós desencarnarmos,
para quando esses nossos adversários encarnados também desencarnarem, não nos acompanhem após o túmulo, não nos acompanhem no mundo espiritual como adversários ainda, não dando prosseguimento àquele processo de vingança ou de revanche que pode ter surgido. E isso significa para nós que todas as vezes que nós aprendemos a amar os nossos inimigos, na medida do nosso entendimento, o entendimento do amor do Mestre é um, o entendimento nosso, de cada um de nós, é individual. Mas dentro do nosso entendimento, que nós compreendemos como devemos amar esses adversários, esses inimigos, nós já estamos praticando um dos ensinamentos do Mestre, que é buscar a própria luz. Vós sois luz, não é assim que o Mestre nos fala? Podeis fazer muito mais do que eu faço. Então ele está nos dizendo que todos nós, inclusive ele, temos a mesma origem, e ele passou pelas mesmas dificuldades que estamos passando, e veio nos ensinar como espírito de luz que é a prática do amor e do perdão. O que são 2000 anos para o espírito como nós? Nada, é um piscar de olhos. Nesses 2000 anos estamos aprendendo a cada reencarnação. Porque se nós sabemos que podemos ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados, e que os inimigos do mundo invisível, os espíritos, se manifestam sobre nós com malevolência, provocando obsessões, provocando subjugações, e que esses espíritos, eles representam, na verdade, uma das variedades das provas da vida, nós compreendemos porque Jesus não resistia contra os seus adversários. O que é não resistir contra os adversários? Às vezes nós nos perdemos no Evangelho. Não resistiram contra o mal. Como eu posso me defender? Mas não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, não resista contra eles, não reaja contra eles com a mesma intensidade com que eles estão te atacando. Permita-se a sua própria proteção, a sua própria segurança, mas dentro da prática do bem, dentro da prática do amor. Jesus desafiava aqueles que ali estavam, mas de uma forma em que ele não entrava naquelas discussões estéreis que ele queria envolvê-lo, e mesmo muitas delas venenosas. Mestre, o que diz a lei? De quem é esta moeda? E a mulher adúltera? Quem é o meu próximo? Desafios para Jesus. Jesus era suave, ele passeava entre aquela população, recebendo os ataques de todos eles, mas ele não se vinculava emocionalmente a esses ataques, nos ensinando que o bem prevalece sobre o mal. Ele agia de uma forma incorruptível, ele mantinha a serenidade o tempo todo. Enquanto eles blasfemavam, eles espumavam, eles eram raivosos, eles eram ferozes, para que o Mestre pudesse cair na vibração de desequilíbrio deles mesmos. Portanto, o mundo que nós vivemos hoje, e que Jesus também viveu, é uma paisagem que nós enfrentamos desenfreada moralmente. Se olharmos de uma forma mais ampla, quais são os exemplos de moral e ética que nós temos diante dos nossos olhos ou dos nossos ouvidos? Não conseguimos ver nenhum ensinamento, nenhum propósito de moral e ética diante das leis do Mestre. Estão abafados. Nós estamos vivenciando alguma vulgaridade no primarismo desse instinto que Jesus veio nos ensinar, que não devemos alimentar. E esse processo nos leva a mostrar que Jesus está provando o bem é mais forte do que o mal, que a não violência é o antídoto para a ferocidade, a paciência é o remédio para a irritação e a esperança é o recurso para o desalento. Gandhi libertou a Índia pela não violência da Inglaterra. Não reagia. E a Inglaterra encheu as suas prisões de homens pacíficos e não teve o que fazer a não ser conceder a independência da Índia pela não violência.
Sempre procuraram a atitude da violência, mas não encontraram resposta. O não matar, o não ser violento, constitui, meus irmãos e minhas irmãs, o mais grandioso desafio, não só cultural, mas emocional, que cada um de nós, criaturas humanas, podemos experimentar. Não resistir ao mal para não vitalizar a escravidão nos sentimentos inferiores que o mal traz para nós. São sentimentos primários que estão muito distantes do amor. São sentimentos que nos afastam da alegria de viver, tiram a esperança de cada um de nós. Quando nós resistimos ao mal, não reagindo contra ele, nós estamos nos tornando criaturas mais espiritualizadas, mais elevadas. E já começamos a compreender que afirmar o bem precisa ter coragem. Amar os seus inimigos precisa coragem. Para sofrer as consequências dessa opção que nós tivemos. Porque ao amá-lo e não reagir contra o mal que ele nos causa, aparentemente nós somos muito frágeis, nós somos fracos. Eles não conseguem enxergar em nós essa grandeza que Jesus está nos trazendo, como uma forma de superar o desespero que nós vemos graçar por aí, o desregramento de conduta que assola em todos os tempos e em todas as culturas. Os amigos espirituais nos dizem, aparentemente o mal está vencendo, mas é só aparentemente. Porque ainda no planeta de provas e expiações, o mal predomina, mas não domina. É diferente. Ele predomina, mas não domina. Porque para dominar, ele teria que destituir o bem de todos os corações. E nós que aqui estamos, que o bem já está em nossos corações, nada consegue tirá-lo. Porque ele é uma conquista nossa. Já somos bons e ninguém tira isso de nós. E a doutrina é clara. Aquilo que o Espírito progrediu, ele não retrograda. Ele não vai para trás. Ele permanece, talvez, no estágio em que está. Mas se nós somos bons, não nos tornaremos bons. Portanto, compreender isso é um mecanismo que nos ensina que a vingança, seja lá qual for, é um atraso moral do Espírito, que permanece naquele primarismo, naquela reação instintiva, e o que o perdão, ele exalça o indivíduo. Aquele que perdoa vive leve, vive de uma forma serena, vive de uma forma tranquila. Todos se sentem bem próximo a ele, porque ele emana a energia da paz. Quando nós nos entregamos à vingança, ela nos leva para outros conflitos que nos prendem àquele a quem nós detestamos. Não conseguimos nos libertar do nosso adversário, porque nós fortalecemos o laço que temos com ele através do nosso desejo de vingança. Quando falamos que não conseguimos nos afastar daquele que nos faz mal, não é apenas responsabilidade do outro, quanto nós somos responsáveis por esse não afastamento. A paz, aquela sensação de leveza, ela liberta cada um de nós do nosso agressor. Ela vai tranquilizar os nossos sentimentos, ela vai restaurar em nós a alegria de viver. Quando nós perdoamos, na medida das nossas forças, do nosso entendimento, nós adquirimos a alegria de viver. A vingança, a raiva, o ódio, ela vai nos afligir sem pausa, não nos dá descanso, mas o perdão, a misericórdia para com nossos adversários, ela nos equilibra, ela desenvolve em nós estímulos, nós ficamos mais fortes para embates mais difíceis. A cada obstáculo nós vamos superando com maior tranquilidade. Quantos obstáculos Jesus enfrentou até o dia em que foi crucificado? Quantos obstáculos? Que nós sequer ficamos sabendo.
A coragem que Jesus está nos ensinando se manifesta no Gólgota, quando ele diz que não se deve revidar o mal, nem sequer pensar no mal e não se permitir sentir o mal. Esse ensinamento, ele fecha no momento em que ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E o mestre não se referia apenas aos encarnados que estavam ali, se referia à multidão de espíritos zombeteiros que estavam assistindo à crucificação. Joana de Ângeles nos fala sobre esse momento de uma forma muito serena e tocante para cada um de nós. Quem sabe um dia teremos a oportunidade de falarmos sobre essa passagem segundo a visão de Joana. Portanto, todos nós que resistimos ao mal, nós estamos nos tornando vítimas das tormentas que o mal nos traz. E o resistir é reagir na mesma proporção. Nós caímos naquela loucura, ou nos tornamos criminosos. No momento de acesso de ódio, de raiva, nos tornamos criminosos. Nós nos tornamos hediondos, nós nos tornamos vingativos. Aqueles que revidam os golpes infelizes que recebemos, não se portando pacientes para oferecer a outra face, como o mestre nos diz, nos transformamos em iguais àqueles que estão batendo no nosso rosto, na nossa face. É claro que o nosso instinto aqui, como nós ainda entendemos, é de revidar, é de reagir, mas o mestre está dizendo: não precisa fazer isso, porque vitorioso é somente aquele que se vence interiormente. O que eu ainda carrego em mim, que me leva a não aceitar a provocação do outro. O quanto eu preciso melhorar intimamente, para que eu olhe para aquele que está me ofendendo e me agredindo e diga a ele, mesmo que mentalmente: meu irmão, você não sabe o que faz. É muito importante compreendermos essa nossa atitude. Mesmo que aparentemente nós estamos sendo vencidos exteriormente, ele nos venceu para olhar nos olhos dos demais. Quem perdeu a batalha? Jesus ou os judeus? Os sacerdotes? Aparentemente foi Jesus. Mas essa é a visão exterior. Interiormente, alguém se lembra dos que participaram de todo o julgamento do mestre? Algum dos personagens que ali estão, sem seus principais? Não lembramos, mas lembramos de cada passagem do mestre, porque interiormente Jesus foi o vencedor. Por isso que amar o nosso próximo como a nós mesmos, olhar que aquele que está ali ao nosso lado precisa sim do nosso próprio perdão, da nossa própria vivência. Compreender que aqueles que revidam os golpes recebidos são tão infelizes quanto aqueles que agridem. Certamente, a luz do Mestre, para nós, vai brilhar sempre. Não somos mais cegos conduzindo cegos. Não somos mais aqueles que reagem de uma forma que nós hoje não compreendemos como reagimos no passado. Todas as consequências daquilo que possa nos acontecer, a responsabilidade é nossa. Não há, no mundo espiritual, no plano espiritual, negociações. Não há trocas. O mundo espiritual, o plano espiritual, o reino dos céus, depende, para ser conquistado por nós, do nosso próprio esforço. E o primeiro esforço que nós temos que fazer, dentre muitos, é compreender o que é a caridade. Compreender o que é a piedade. Compreender o que é a misericórdia. Quando nós compreendemos que a caridade, a piedade e a misericórdia, os nossos resquícios de raiva, de ira, de descontrole começam a desaparecer. Não haverá ninguém que virá até nós e dirá, através de um passe de mágica, que nós não somos mais pessoas iradas e vingativas. É um trabalho árduo, é um trabalho que exige suor, é um trabalho que exige dedicação contínua e permanente.
até o último dia da nossa existência na carne. Não podemos e não devemos acreditar que já somos vencedores, porque estamos longe disso. Mas nós somos aqueles que já estamos a caminho. Nós já somos aqueles que se permitem olhar para aquele que está fazendo mal a nós, ao nosso próximo, e não sentir raiva dele. Entender que ele está em um momento de desequilíbrio, mas ele é mal momentaneamente, não será mal eternamente. Ele é um inimigo nesse momento, mas não será um inimigo para sempre. Por isso o Mestre nos diz: amai os vossos inimigos, para que eles vos tornem os seus amigos, aqueles companheiros que ficarão ao seu lado, porque você não criou uma animosidade com ele, seja encarnado, seja desencarnado. O exemplo que eu gosto de citar nessa passagem do Evangelho, já terminando, é um fato muito interessante de um irmão caminhando por uma calçada cheia de pessoas, de gente, e ele esbarra em um cidadão. O cidadão se vira muito irado para ele, mas antes que o cidadão diga alguma coisa, ele diz: meu amigo, se fui eu que te abalroei, que bati em você, me perdoe. E se foi você, eu te perdoo. Virou as costas e foi embora. Não alimentou a animosidade, não reagiu contra o mal, porque ao reagir contra o mal, faria mais mal ainda. E esse tipo de exemplo tão singelo eu trago para a minha vida. Eu evito os embates, mas não me acovardo, assim como Jesus nos ensina. É necessário ter coragem para ser o que nós estamos tentando ser hoje. Para chegarmos na doutrina espírita, já passamos por muitas outras doutrinas, por muitas outras religiões, por muitos outros ensinamentos que não nos trouxeram aquela água que nos alimenta, que mata a nossa sede, a sede de conhecer realmente, profundamente, quem nós somos e porque o Mestre nos ensina. Ao entender isso, estamos aqui, procurando ouvir esses ensinamentos, e o pouco que nós guardarmos, lento o aprendizado, já será muito benéfico para cada um de nós, porque partiremos dessa vida encarnada para a vida espiritual melhores do que quando nós chegamos. Entendendo que amar é o verbo principal que supera todas as dores, todos os conflitos e todos os sofrimentos. Que possamos amar os nossos inimigos, assim como nós amamos a nós mesmos. Para amar a Deus, é preciso amar o nosso próximo. Não somos capazes de amar o nosso próximo se não amamos a Deus. Mas também, se não amamos o próximo, não amamos a Deus. O amor, ele é incondicional. Ele é aquele que permanece para todos nós, filhos do Pai, inimigos ou não. Boa noite a todos, nosso tempo já está terminando. Que posso ter deixado aí com vocês um pouco das reflexões que os amigos nos ensinam e nos trazem para o nosso entendimento de cada dia. Obrigado. Agora é com o meu amigo Adilson.